Então, muito boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião. Portanto, isto é a audiência do Mecanismo Nacional de Monitorização da Implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, sobre o direito ao voto, como sabem, e isto vai ser uma audição conjunta com o Grupo de Trabalho de Inclusão e Direitos das Pessoas com Deficiência da 10ª Comissão. Aqui, a pedido da senhora doutora, nós vamos ter a primeira intervenção um pouco mais alongada, de 15 minutos, não é verdade? Para poderem mostrar o PowerPoint e a vossa apresentação, e depois a intervenção final será reduzida e será de 5 minutos. Portanto, senhora doutora, tenha a palavra, faça favor. Muito obrigada, boa tarde a todos. Estamos aqui, a secretária executiva do mecanismo, Sara Neto, a Sandra como vice-presidente e eu, Vera Bonvalor, como presidente, e viemos em representação e também somos constituintes do Mecanismo Nacional de Monitorização da Implementação da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Somos um organismo nacional independente, com natureza e estatutos próprios, conforme a própria indicação da Convenção e conforme obriga a própria Convenção que Portugal ratificou. Ainda o nosso regime jurídico foi definido pela Assembleia da República, Decreto-Lei 71/2019, e ainda aguardamos a iniciativa parlamentar para a aprovação de proposta de resolução dos nossos serviços de apoio ao mecanismo. Os membros do mecanismo, que tem aqui 3 das representantes, somos de áreas da deficiência diferentes, também em conformidade com a Convenção, e a maioria são pessoas com deficiência. Pronto, dito isto, queria-vos lembrar que o Mecanismo Nacional de Monitorização também é conhecido por MSCDPD, isto vai facilitar agora o meu tempo também, temos como atribuições a promoção desta Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a proteção e a monitorização da Convenção. Trabalhamos convosco, e é este o nosso objetivo também, para que esta obrigatoriedade a que Portugal se colocou seja cumprida, e como emitimos pareceres obrigatórios, que não são vinculativos, sobre os projetos, diplomas legislativos que respeitem os cidadãos e pessoas. Muito da nossa parte, olhando para os direitos da pessoa com deficiência. Propomos alterações legislativas relativas aos direitos da pessoa com deficiência, formulamos recomendações às entidades públicas competentes, de maneira a garantir a implementação da Convenção, e escrutinamos a adequação dos atos legislativos, normas e por aí fora. Toda a legislação relacionada com direitos das pessoas com deficiência deve ser submetida, portanto, à análise especializada do mecanismo. E isto é importante relembrar-vos e também relembrar que aqui o intuito nosso é igual ao vosso. É que estes grupos da população tenham os seus direitos respeitados, até porque Portugal se colocou nesse papel. Esta consulta obrigatória será para que as propostas legislativas sejam avaliadas à luz da Convenção que Portugal se obrigou e evita potenciais violações deste grupo da população. Eu vou saltar isto. Vemos aqui com 3 fortes temas. Eu vou falar de um deles, que será o direito ao voto acessível em todos os atos eleitorais. Depois passo a palavra para o tema de garantir a inclusão dos direitos laborais das pessoas com deficiência, no âmbito da reforma da legislação laboral, e reforçar a importância de um orçamento de Estado que reflita compromissos assumidos por Portugal. Portanto, passo eu aqui ainda a falar sobre o voto. O voto é um direito humano, uma obrigação do Estado, a acessibilidade é a obrigação do Estado. O Estado deve garantir, portanto, que todas as pessoas, incluindo as com deficiência, possam votar de forma autónoma, secreta, igualdade de condições. Está assim na Convenção, está assim na Constituição da República Portuguesa. Estes são compromissos da Convenção que Portugal se submeteu, com o artigo 9, 21, 29, para que o voto seja acessível, autónomo,
secreto. Eu estou a repetir estes três pontos porque são importantes, pois são exatamente alguns dos que não estão a ser respeitados. A Constituição da República Portuguesa, no artigo 10º, 49 e 71, assegura um sufrágio universal, a igualdade e a autonomia, e também a Carta dos Direitos Fundamentais, o direito ao voto e ser eleito em condições de igualdade. Tendo em conta, segundo os dados da Eurostat, que estamos a falar de quase de 1/4 da população portuguesa, temos aqui uma grande fatia que ainda temos que trazer para eleições e para votos. Portanto, deve mesmo ser olhado considerando isso também. Nós temos alguns desafios que vos queremos destacar e lembrar, que são, como por exemplo, o voto acompanhado, continua a ser a única opção para muitas pessoas com deficiência visual, motora, intelectual, e isto viola o princípio do voto secreto. A matriz em braille é limitada a apenas alguns atos eleitorais e não a todos, mais ainda tem utilidade apenas para eleitores que utilizem o braille, porque nem todas as pessoas invisuais utilizam o braille. Exclui, portanto, muitas pessoas do grupo da deficiência visual. A falta de acessibilidade física, cognitiva e informacional nos locais de voto. Há barreiras arquitetónicas e a ausência de informação em leitura fácil, em LGP, pictogramas e áudio. Portanto, mesmo chegando ao local de voto, não compreendemos onde vamos e como e porquê e onde é que poderemos fazer perguntas ou nos informar. A falta de formação dos agentes eleitorais também são um desafio e protocolos uniformes. Temos no relatório que vocês também terão recebido persistentes atitudes discriminatórias, práticas incoerentes entre as várias secções de voto do país. Há ausência também de recolha sistemática de dados que avaliem esta acessibilidade ao voto. Portanto, recomendamos aqui que haja uma reforma legislativa abrangente, que haja implementação administrativa e disponibilidade de recursos, por exemplo, um programa piloto nacional de voto acessível, que se possa instalar num local acessível por município, transporte gratuito e acessível para eleitores que deles precisem, necessitem, expansão progressiva até à cobertura total. Em termos de capacidade de informação acessível, aqui então no nosso país estamos ainda em maior destaque, todos os membros das mesas de voto deveriam ter formação e sensibilização para isto e reforçar o grupo de trabalho das eleições acessíveis como estrutura permanente. Em termos de comunicação e informações inclusivas, devia ser obrigatório disponibilizar informação eleitoral em multiformato, leitura fácil, braille, LGP, pictogramas e áudio, pois se exatamente quase 1/4 da população não está a conseguir votar, também não estará sequer a conseguir aceder aos programas de voto ou a conhecer quais são os candidatos. Criar portal digital acessível com informações sobre mesas de voto, direitos, queixas, que exista uma divulgação massiva sobre a existência deste portal, porque só o portal por si mesmo poderá não servir se não sabemos da sua existência. Adaptar formulários e materiais da CNE a todos os formatos de acessibilidade. Em termos de monitorização e avaliação contínua, temos algumas propostas. Eu destaco que seja garantida a participação ativa das organizações que representem pessoas com deficiência neste processo. E, portanto, aqui recomendamos a implementação de um sistema de voto acessível, universal até 2016, garantida a autonomia, segredo, 2026, desculpem, não sei o que é que disse, mas não terá sido isso, garantida a autonomia, segredo e igualdade. E queria dizer que estamos disponíveis para vos apoiar no que for preciso, já têm o nosso relatório e têm estas indicações, mas ainda assim, naquilo que virem, estamos convosco. Queremos trabalhar para conseguir as alterações e não só para alertar para a não existência delas. Eu passo a palavra aqui à Sandra. Boa tarde a todos e a todas. Eu vou abordar aqui um aspecto que tem a ver com a reforma da legislação laboral. Portanto, eu suponho que vocês já terão tido acesso à nossa recomendação. Nós entendemos que, efetivamente, esta reforma é uma oportunidade real para nós corrigirmos algumas lacunas que existem relativamente ao cumprimento da Convenção sobre estas pessoas com deficiência e entendemos que, como esta reforma está, neste momento, fica aquém do artigo 27 da Convenção, artigo este que garante o direito ao trabalho digno, acessível e em igualdade de oportunidades.
Este anteprojeto reforça o sistema de cotas de emprego, o que consideramos que é um aspecto positivo. No entanto, entendemos que continua a tratar a inclusão laboral como uma questão de percentagens e não da acessibilidade e direitos concretos. Nada no texto estabelece a obrigação de garantir adaptações razoáveis, nem define mecanismos de fiscalização pela ACT. E isto significa, na prática, que a recusa de adaptação continua sem consequências, apesar da CDPD e a Lei 46/2006 a considerarem uma discriminação direta. Além disso, o anteprojeto nada diz sobre o emprego apoiado, mantendo-o dependente de programas do IFP e não reconhece o teletrabalho como forma legítima de adaptação razoável, o que é uma lacuna, entendemos nós, no contexto atual. Também omite medidas de acessibilidade digital e comunicacional, que são essenciais para que as pessoas com deficiência possam participar no mercado de trabalho em condições de igualdade. Estas omissões levantam questões que importa colocar. Elas estão aqui, vocês também terão tido acesso a elas. Desde logo, a revisão do Código de Trabalho vai incluir obrigações expressas e fiscalizáveis sobre a acessibilidade e adaptações razoáveis. Que medidas concretas estão previstas para reforçar o sistema de cotas e garantir a fiscalização efetiva da sua aplicação no setor público e no setor privado? Se está previsto o reconhecimento do teletrabalho e do emprego apoiado como instrumentos de inclusão laboral com garantias de igualdade e acessibilidade digital? Se está também prevista a monitorização e recolha de dados desagregados sobre o emprego de pessoas com deficiência, conforme o artigo 31º da Convenção? Que garantias existem de que as organizações representativas e o próprio mecanismo serão ouvidos em todas as fases da reforma laboral? E, finalmente, se o mecanismo poderá participar como observador permanente nos grupos de trabalho legislativos sobre o Código do Trabalho, assegurando o cumprimento das obrigações internacionais de Portugal. Nós entendemos que a reforma laboral é um teste claro da forma como o Estado português entende a deficiência, não como uma exceção, mas como parte integrante do desenho das políticas públicas. Porque entendemos que o verdadeiro emprego inclusivo não é aquele que adapta as pessoas ao posto de trabalho, mas sim que transforma o próprio sistema para que todas as pessoas estejam incluídas e não fique ninguém de fora. E eu passo a palavra à Sara. Por aqui. Sim. Muito boa tarde, senhores e senhoras deputadas. Muito obrigada pelo tempo que nos dedicaram e por nos receberem desta forma conjunta, reconhecendo a importância dos temas que temos vindo a abordar. Por último, gostaria de trazer para cima da mesa alguns aspectos que foram levantados no âmbito de uma recomendação que vos enviámos ao abrigo do Orçamento de Estado. Esta recomendação foi feita antes do lançamento do Orçamento de Estado, portanto, ela previa, sobretudo, ter aqui um caráter mais pedagógico, se me permitem o termo, e até do ponto de vista metodológico, para que pudesse ser desenhado um orçamento com base naquilo que são as diretrizes do próprio Comitê das Nações Unidas, em que fala de orçamentos inclusivos e extensíveis à área da deficiência. E, portanto, aquilo que nós advogamos com esta recomendação é que este orçamento deve ser planeado, implementado, monitorizado, sempre tendo por base a relação de custo e eficácia, ou seja, na nossa perspectiva, as políticas públicas devem ser baseadas, estruturadas, planeadas e monitorizadas com base neste princípio, para que seja assegurado a mensurabilidade do investimento de cada euro e o impacto que cada euro tem, efetivamente, na vida, na mudança da vida das pessoas com deficiência, seja no acesso à educação, à saúde, ao emprego, à vida independente, à participação na vida política e na vida pública. Após o lançamento do Orçamento de Estado, voltámos a fazer uma análise e uma revisão, dado que entendemos que o Orçamento de Estado é o principal instrumento político para concretizar e viabilizar políticas públicas, e verificamos que há aqui, de facto, algumas lacunas que, no nosso entendimento, carecem de algum esclarecimento. Desde logo, o facto de não haver transparência relativamente às verbas específicas alocadas e desagregadas para as diferentes áreas da deficiência, e aqui falamos em particular, por exemplo, das medidas de apoio à vida independente, da escola inclusiva, e tudo isso significa que, quando não há uma transparência e um envolvimento também das próprias pessoas com deficiência e das suas organizações representativas, tal como advoga a própria Convenção, colocamos logo entraves, mais uma vez, à participação, entraves também no direito à informação, porque não temos um orçamento em multiformato que permita às pessoas com deficiência poderem consultar e poder dar a sua opinião sobre o mesmo e acompanhar a sua implementação, e temos também dificuldades ao nível do próprio escrutínio público no acompanhamento das obrigações do Estado.
Simultaneamente, esta ausência de dotação financeira específica e de dados desagregados contribuem, mais uma vez, para a não mensurabilidade das medidas que se prevêem alcançar com impacto na área da deficiência. E sabemos desde logo, de uma forma global, que Portugal, por comparação aos países da União Europeia, é dos países que menos investem em proteção social. Últimos dados de 2024 apontavam para 1,5,8% do PIB, por comparação à média europeia de 1,87%. Dentro do orçamento, preocupam-nos áreas concretas que trazia também para partilhar convosco. Desde logo, já tivemos com os senhores e as senhoras deputadas em vários contextos e temos alertado sempre para a implementação da Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência. Sabemos que vai ser acoplada de um plano de ação para o ano 2026, mas, mais uma vez, em sede de orçamento, não conseguimos perceber qual é a dotação específica que será alocada a esta mesma estratégia e, portanto, não queremos que se elabore no mesmo erro de décadas de um instrumento extremamente útil para a efetivação dos direitos das pessoas com deficiência e para a concretização da Convenção, continuar sem ter um orçamento alocado, um orçamento com corresponsabilidade entre os diferentes ministérios e os diferentes serviços da administração pública, que cruze também e aloque os devidos recursos humanos e materiais para a sua efetiva concretização, porque só desta forma é que é possível efetivamente monitorizar. Outro tema que nos preocupa, cruzando com o Orçamento de Estado, é também a vida independente e a inclusão comunitária. Portanto, continuamos sem perceber qual é que é a orientação que é tida no pós-projeto piloto e enquanto medida existente de apoio à vida independente. Sabemos que a sua cobertura e o seu financiamento são limitados, não é possível perceber qual é que é, mais uma vez, a dotação financeira. Sabemos da instabilidade que isto cria, quer nos próprios beneficiários, quer nos assistentes pessoais, quer também nas organizações que gerem este tipo de serviços. Tomámos conhecimento também do lançamento do projeto piloto, da portaria do projeto piloto SAD mais Saúde, que, na nossa opinião, de algum modo se cruza, ou se poderá vir aqui a cruzar com matérias relacionadas com a vida independente, que, na nossa perspectiva, carecem aqui de algum esclarecimento, nomeadamente em termos de destinatários, se prevê divisão de destinatários. Este projeto piloto, na nossa perspectiva, embora procure ter uma linguagem assente no modelo de direitos humanos preconizado pela Convenção, em alguns momentos aquilo que verificamos é ainda uma linguagem muito associada ao modelo médico, que é o modelo assistencialista. Portanto, pedíamos também aqui uma nota de esclarecimento relativamente à operacionalidade destes dois programas. E para que possamos avaliar e conhecer melhor o MAVI e o seu impacto, consideramos que está em falta ainda o acesso ao relatório de avaliação final do projeto piloto do MAVI, que gostávamos também de poder conhecer para monitorizar a implementação do artigo 19 da Convenção. E finalizava deixando-vos aqui um conjunto de questões também relacionadas com esta temática, nomeadamente o desafio, sobretudo, de um orçamento que seja sensível à temática da deficiência. Não foi feito a quando do seu desenho inicial, mas podemos vir a incorporar na sua implementação e na sua monitorização, e a disponibilidade do mecanismo para também poder colaborar nestas matérias. Teríamos muito mais para partilhar com os senhores e as senhoras, mas ficará para outro momento. Muito obrigada, desde já. O tempo é sempre curto. Muito obrigada pela vossa exposição. Eu vou agora passar a palavra aos grupos parlamentares. Dou a palavra à senhora deputada Sandra Pereira, do PSD. Faça favor, senhora deputada. Muito obrigada, senhora Presidente. Quero, naturalmente, em nome do grupo parlamentar do PSD, cumprimentar aqui as representantes do mecanismo e dizer que, pronto, mais uma vez, é sempre bom ouvi-los e ter em conta as vossas reivindicações e as vossas questões e também colaborações. Nós temos vindo, de facto, a desenvolver, e também já não é de agora, já no passado fizemos isso, até noutras legislaturas, temos vindo a desenvolver um conjunto de conversas e temos, de facto, chegado à conclusão que temos todos muito ainda por fazer, e nós assumimos claramente isso, e o vosso contributo, até como conhecimento de causa, é muito importante para nós, e muito obrigada pela vossa presença aqui, por esta audição. Nós já conversámos assim sobre um conjunto de coisas, as questões do voto. Eu até iria sugerir, porque tínhamos até
na audiência que fizemos, até tínhamos falado que havia assim uma certa descoordenação em termos de primeira comissão e 10ª, portanto aqui estão reunidas ambas as comissões, mas eu ia sugerir que até todas as questões relacionadas com o voto pudessem enviar até para a senhora Presidente da primeira comissão, para dar conhecimento a todos os grupos parlamentares. Aqui estão todos os grupos parlamentares, mas assim damos mesmo conhecimento à primeira comissão, que é quem tem, digamos assim, a competência para legislar e para se debruçar sobre essas matérias relacionadas com o voto, que é um direito fundamental e é lá tratado naturalmente. O que é que me apraz dizer mais? Nós vamos continuar este diálogo, porque isto vai ser um caminho sempre inacabado. Temos agora aqui o Orçamento de Estado e, de facto, o Orçamento de Estado não é da responsabilidade da proposta, é da responsabilidade do Governo, que o irá apresentar formalmente aqui amanhã, até com a Sra. Ministra da Tutela e, portanto, a partir daí desenvolver-se-á um conjunto de ações e depois até podemos ir conversando no sentido de tentar aproximar aquilo que sejam algumas posições. Trouxeram aqui algumas perguntas que me parecem que não são tão dirigidas ao Parlamento, mas nós podemos ser porta-voz disso, mas são dirigidas à tutela, ao Governo, porque não teremos como responder, e só por isso não temos essa informação, mas tomámos boa nota de tudo aqui o que foi dito e também iremos receber o vosso PowerPoint e quer eu, quer os meus colegas que estão neste grupo de trabalho, depois também faremos chegar à tutela e ao Governo as questões que foram aqui colocadas como preocupações vossas. O que é que me apraz dizer sobre este orçamento que eu acho ou que me parece que pode ser já passos no sentido de que representam alguns avanços nesta área? No subsídio ao cuidador informal há um aumento de 23% relativamente ao valor executado no ano anterior e, portanto, isto não deixa de ser aqui um sinal. A prestação social de inclusão também irá aumentar cerca de 10,4% em relação ao ano anterior, até porque resultou de um projeto de lei que foi aqui discutido na altura e, portanto, está a ser executado pelo Governo, ele foi aprovado, está a ser executado pelo Governo. Temos vindo a desenvolver também um conjunto de questões administrativas que eu sei que vão ao interesse, vão às vossas preocupações, que têm a ver, nomeadamente, com a desmaterialização dos processos das juntas médicas, através de uma portaria em abril, devem ter disso conhecimento, e também um elenco de patologias em que se dispensa a junta médica para avaliação da incapacidade. E, portanto, também representam, não posso deixar aqui de mencionar, porque representam avanços, além do esforço que estamos a fazer, e isso até foi já anunciado pelo Governo, uma recuperação do tempo de análise dos pedidos de produtos de apoio, que era uma coisa que estava até muito atrasada e depois não vai em encontro às necessidades das pessoas e depois não faz sentido porque torna-se obsoleto e inoportuno. E, portanto, estamos a fazer esse esforço, mas vamos continuar a acompanhar estes progressos e agora, no âmbito da discussão do Orçamento de Estado, teremos a oportunidade de ouvir, portanto, o que é que o Governo pretende e as questões e eventualmente, ponderar algumas das vossas preocupações e podemos ir mantendo aliás, devemos, a criação deste grupo de trabalho também é isso mesmo, mantermos este diálogo direto para podermos também ser um canal e um porta-voz das vossas preocupações e chegá-las a quem possa resolver. E, portanto, estamos à vossa inteira disposição e muito obrigada mais uma vez pela vossa presença, disse. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Lina Pinheiro do Chega. Faça favor, Sra. Deputada. Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores representantes do Mecanismo Nacional de Monitorização da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, vivemos num país que se orgulha da sua democracia, mas se há portugueses que não conseguem votar sozinhos, subir uma escada até à urna ou ler o boletim de voto, então a democracia ainda não é para todos. Se uma pessoa com deficiência tem de escolher entre a dignidade e o seu direito de voto, algo está profundamente errado. E é por isso que estamos aqui, não para discutir boas intenções, mas para exigir soluções concretas e execuíveis. Sobre o voto acessível, quantos cidadãos ficam silenciosamente de fora do ato mais simples e mais sagrado da democracia, o de votar? Quantos entram pela porta das traseiras, precisam de ajuda para assinalar o boletim ou desistem de votar porque o edifício não tem rampa?
Não é tempo a perguntar apenas como votam as pessoas com deficiência, mas sim, porque é que ainda não podem votar com igualdade de condições. Como garantimos o segredo de voto a quem é cego, sem o obrigar a confiar em terceiros? E nas freguesias sem acessibilidade, quem assume a responsabilidade? Não há tempo para mais diagnósticos, o que falta é vontade e execução. Será assim tão difícil criar um procedimento nacional, padronizado, acessível e digno, que assegure o direito de voto a todos? E porquê é que cada ato eleitoral parece começar do zero, sem aprendizagem do anterior? No trabalho, continuamos a tratar a inclusão como exceção, mas a pergunta verdadeira é: quantos talentos estamos a desperdiçar por falta de adaptação e visão? Como garantimos que o recrutamento é realmente aberto a todos e não apenas a quem cabe no molde da norma? Que incentivos vejam a inclusão não como um custo, mas como um investimento? Porque a inclusão não é caridade, é eficiência, é justiça e modernidade. E quem fiscaliza a aplicação das chamadas adaptações razoáveis? Razoáveis para quem? Para o empregador, para o trabalhador ou para o Estado que continua a ficar à margem? Fala-se em orçamento inclusivo, mas onde está essa inclusão quando há linhas, metas, nem resultados visíveis? Quanto do orçamento do Estado chega, de facto, à vida real das pessoas com deficiência? Quantas medidas ficam presas em gabinetes, relatórios e conferências sem chegar às escolas, aos transportes ou ao local de trabalho? A inclusão não se mede em intenções, mede-se em execução orçamental. Sem metas não há compromisso, sem compromisso não há mudança. No fundo, a pergunta que devemos fazer é simples: que país queremos ser? Um país que fala muito sobre direitos, mas continua a deixar pessoas à porta da Assembleia de Voto? Ou um país que cumpre o princípio básico da democracia, o que todos contam? A democracia não é um privilégio de quem anda, via ou ouve, é um direito de quem existe. A verdadeira inclusão começa quando deixamos de perguntar quanto custa e começamos a perguntar quanto podemos ou não fazer. O tempo das promessas já passou, agora é tempo de agir, incluir e cumprir. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Ricardo Lopes, não está? Não está. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Patrícia Faro. Não. Sr. Deputado André Rijo vai dividir depois o tempo com a sua colega. Sim, senhor. Muito obrigado, Sra. Presidente. E começar por aí mesmo, dizer que dividir o tempo com a minha colega deputada Patrícia Faro, obviamente que fará uma prestação muito melhor do que a minha. Eu vou-me cingir à questão do voto e da acessibilidade do voto, obviamente começando por cumprimentar e agradecer muito a presença da Sra. Presidente, da Sra. Vice-Presidente e da Sra. Secretária Executiva do mecanismo, simplificando o mecanismo, poupa já 2 ou 3 segundos, e, portanto, ir direto ao assunto, agradecer o vosso contributo. Nós tomamos boa nota daquilo que são as vossas sugestões, daquilo que são os vossos contributos e até recomendações. Eu diria que o Partido Socialista, como sempre esteve no seu ADN, está comprometido com uma sociedade de igualdade de oportunidades para todos e de justiça social e, portanto, naturalmente, se há portuguesas e portugueses que se sentem defraudados no momento de exercer um direito fundamental, que é o direito a votar, obviamente há condições para nós melhorarmos o nosso trabalho e é isso que nos faz aqui estar todos os dias. E, portanto, eu diria que, numa perspectiva prática, enfim, ainda no tempo do governo do Partido Socialista, nós conseguimos implementar um projeto piloto, foi o desenvolvimento do Braille na eleição do Parlamento Europeu. Sim. Eu diria que essa experiência foi coroada de sucesso, diria também que é possível em eleições como as europeias e as presidenciais nós termos esse sistema a funcionar. Nas legislativas e nas autárquicas antevejo como mais difícil nós conseguirmos executar essa perspectiva, até porque isso tem que ver com um processo eleitoral, que tem prazos a correr em tribunal, e depois nós temos a dificuldade de produzir, naturalmente que cada círculo eleitoral tem a sua própria configuração do boletim e, nas autárquicas ainda mais, cada município e cada freguesia tem a sua configuração eleitoral. Os boletins não são todos iguais e, portanto, é muito difícil nós conseguirmos ter esse sistema a funcionar em eleições locais e até legislativas. Mas, enfim, tomo boa nota de que, mesmo aí no Braille, não se consegue resolver todos os problemas e precisamos ainda de ir mais além. Algumas das recomendações que aqui colocam, eu diria, que são mais da competência da Comissão Nacional de Eleições e até da própria Secretaria-Geral do MAI, sobretudo naquilo que é a promoção de uma formação eficaz aos agentes eleitorais, para sensibilizar para estas questões, e também naquilo que é o conjunto de informação que nas secções de voto é preciso promover com infogramas e com informação mais esquemática para algumas das pessoas que têm mais dificuldade em aprender alguns conteúdos que estão lá expostos. Portanto, eu acho que poderíamos, e é esse o nosso compromisso, eventualmente estudar aqui algum projeto de resolução que possa culminar com uma recomendação ao Governo que, perante estas duas entidades, sobretudo, possa, de alguma forma, ir ao encontro dos objetivos que aqui são previstos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Cumprimento também a Senhora Presidente e a restante equipa e desejo e faço votos de continuação de bom trabalho, porque o mecanismo de monitorização penso que iniciou as suas funções em 2019, certo? Monitoriza a Convenção, pronto, portanto, continuação de bom trabalho. Dizer-vos que, efetivamente, há, e como aqui foi referido, no âmbito de qualquer política pública, é preciso avaliar, monitorizar, para, efetivamente, sabermos fazer novas propostas, recomendações e sabermos se este é ou não o melhor caminho. E, portanto, nesse sentido, o Partido Socialista está, como o meu colega bem disse e sempre esteve, com esse registro e com essa forma de ação. Aliás, o Plano, a Estratégia Nacional para a Inclusão de Pessoa com Deficiência, o 2021-2025, foi iniciado, efetivamente, com esse objetivo. Passando a questões muito concretas relacionadas com a parte da legislação laboral, dizer-vos que, de facto, o projeto ainda nem sequer chegou ao Parlamento. Poderemos, e numa fase posterior, a abordá-lo e dizer-vos que, de facto, algumas das recomendações que aqui nos deixam também são nossas preocupações, não é? O âmbito de existirem algumas lacunas na legislação, a própria discriminação que existe, o acesso à justiça, o direito das mulheres e das raparigas também, com deficiência, é algo que, obviamente, também nos preocupa, e a própria participação das organizações que têm a representatividade nesta área e que devem, obviamente, estar não é só a implementar, mas é na concepção de políticas que têm que ser implementadas. Portanto, de facto, entre aquilo que é a legislação e a realidade cotidiana, há a necessidade de mais ações concretas e que reclamam, aliás, eu penso que vocês falaram nisso na vossa apresentação, não só a Comissão Europeia, mas o Comitê também das Nações Unidas, de facto, diz que há uma falta de estratégia integrada, ou seja, há medidas avulsas, muito pontuais, mas que falta esta estratégia integrada, que une todas estas pontas e, portanto, isso é fundamental para que se consiga dar uma resposta cabal a esta questão e deixarmos, de facto, esta desigualdade se perpetuar, porque não é... Eu não sei quanto tempo tenho, já terminou o meu tempo. 5, pronto. Muito bem. Portanto, dar-vos nota disso, estaremos disponíveis desde o momento no âmbito laboral, que o projeto chegue também ao Parlamento de o trabalhar e o Partido Socialista aproximar-se dessas áreas e desses pontos-chave e, obviamente, uma orçamentação inclusiva, que não é só na área das pessoas com deficiência, como seja noutras áreas, na violência doméstica e tantas outras, em que não pode existir compartimentos estanques, mas sim, eles são transversais a todas essas áreas e só assim podemos fazer, de facto, os investimentos que se reclamam na educação, no emprego, na acessibilidade física e social. E, portanto, estaremos, obviamente, disponíveis, estamos cá, iremos, penso que, falar ainda hoje, no final do dia, e agradecer uma vez mais o vosso trabalho. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada e Sr. Deputado. Eu dou agora a palavra à Iniciativa Liberal. Sr. Deputado Rui Rocha, faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Saúdo as representantes do mecanismo e eu vou-me focar em coisas concretas. Não vou fazer grandes proclamações, algumas já foram feitas, portanto dispensam-me dessa necessidade. Vou focar-me em questões concretas. Para mim, a questão da representação e da participação nas eleições é, de facto, uma questão muito importante, porque estou convencido que, se essa participação for maior, for mais acessível, os próprios agentes políticos tomarão em conta a necessidade de aproximarem as suas propostas dos eleitores que dessa forma terão capacidade para manifestar as suas escolhas. Parece-me evidente que há uma dimensão que é a dimensão do acesso físico e que há outra que é a dos próprios boletins terem ou não as condições necessárias para que as pessoas possam manifestar a sua escolha eleitoral sem necessidade de partilhar o seu voto, sem necessidade de serem acompanhadas e, portanto, estarem numa situação de menorização. Sendo isso um valor que me parece absolutamente determinante, eu ouvi, por exemplo, o Sr. Deputado do Partido Socialista dizer que em determinado tipo de eleições é mais fácil que nas outras. Ora, eu acho que nós devemos fazer um esforço para questionar essa circunstância.
e as regras rígidas acerca das eleições, sem que eventualmente não poderia ser aplicada aquilo que foi aplicado já em algumas eleições, essa rigidez deve ser discutida. Por exemplo, e estou a só lançar coisas que me ocorreram durante esta discussão e que carecem, obviamente, de aprofundamento. Entre as pessoas não terem condições para exercer em condições de dignidade o seu voto, ou questionar se não pode haver um determinado boletim com uma matriz única para todo o território, por muito que elas sejam regionais ou locais para outro tipo de circunstâncias, acho que é algo que deve ser questionado. E, portanto, se podemos ou não ter um boletim de voto específico que esteja disponível em braille ou em criptograma ou noutro tipo de suporte, que prescinde da localização que existe para os outros votantes, mas que assegura que essa condição, de facto, não é uma restrição. Primeira questão. Segunda possibilidade, uma pré-inscrição, ou seja, eu percebo que seja difícil usar as matrizes de forma diferenciada para todas as assembleias de voto, mas se quando um eleitor exerce e manifesta num período adequado a intenção de exercer o seu direito numa determinada Assembleia de Voto, com um determinado suporte, que isso possa permitir não fazer uma impressão generalizada para o país todo, para os milhares de Assembleias de Voto, mas de forma localizada para aquelas Assembleias de Voto. E, portanto, são duas pistas que eu deixo que me parecem carecer de reflexão, porque, na verdade, a rigidez tem uma consequência, é que o direito não está a ser livremente exercido por quem tem todo o direito e é importante que o possa fazer também para influenciar os decisores políticos, porque o seu peso será maior se tiver acesso à votação. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, do LIVRE. Faça favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Quanto tempo é que tenho? Só por... 5 minutos? Ok. Tem 5 minutos. Muito obrigada. Deputada. Queria agradecer muito a presença dos representantes do mecanismo. Acho que esta conversa é muito importante e na verdade, temos pouco tempo para a ter. E há algo que eu acho que é muito relevante e que tinha logo no início da vossa apresentação, que é, na verdade, o problema está em que a sociedade não está adaptada, portanto, a deficiência está na maneira como as coisas são montadas, porque, na verdade, não estão a ser feitas de forma inclusiva. E nós temos de mudar a maneira como fazemos as coisas e os requisitos que apresentamos para as fazer. E nesta questão das eleições é muito claro, não só por todas as questões que levantaram, não só os próprios boletins, mas a própria forma de comunicar as eleições, de prestar esclarecimentos sobre a maneira como as eleições e o direito ao voto se exerce, acaba por excluir muitas pessoas e isso é um problema para a nossa democracia. Eu tinha algumas perguntas que deixava, que gostava também depois de ouvir a resposta. E uma delas tem a ver com qual é que é a relação com a CNE e com a Secretaria-Geral do MAI que o mecanismo tem ou que com as organizações das pessoas com deficiência têm para garantir o direito ao voto. Porque isto, além das necessárias alterações legislativas que é preciso fazer, há muitas coisas práticas que poderiam já estar a ser feitas e nessa pergunta incluo também o que é que se poderia fazer também já em sede de Orçamento do Estado, já que vamos entrar agora nessa discussão, para que esse trabalho, se não existe, começasse a existir e se existe fosse aprofundado para ser consequente, ou seja, o que é que nós poderíamos fazer já para garantir que esse trabalho seria consequente. Também perguntava, em termos de referências, que países é que consideram que têm as melhores práticas no exercício do direito ao voto e da acessibilidade do direito ao voto. E também, quando falamos de eleições, é muito importante falarmos no direito ao voto, mas também nas condições para que as pessoas possam participar enquanto candidatas e enquanto depois representantes eleitas. E, portanto, também gostava de perceber, conhecendo todas as barreiras que existem, mas qual é que é a vossa visão em relação às barreiras que existem, de facto, que as pessoas com deficiência possam ser candidatas e possam ser eleitas. Quer dizer, aqui na Assembleia da República é muito
óbvio quais é que são barreiras que são visíveis, mas há outras que não são imediatamente percepcionadas e, portanto, gostava também de ouvir em relação a isso. Em relação também à representatividade, porque nós temos sucessivamente nos orçamentos de Estado apresentado o reforço do financiamento das organizações das pessoas com deficiência e gostava de perceber o que é que consideram que poderiam ser as melhorias para as organizações poderem exercer mais o seu trabalho e a sua influência, nomeadamente a nível da monitorização da execução de políticas públicas. E aqui também aproveito para perguntar, porque uma das competências do mecanismo é fazer essa fiscalização e uma análise especializada até do nosso processo legislativo e das várias leis que vão sendo apresentadas. E a minha pergunta é se o conseguem fazer em condições, se têm os recursos e o tempo, porque muitas vezes a forma como se legisla na Assembleia da República, os prazos são sempre muito curtos. Portanto, gostava de perceber se sentem que conseguem, no fundo, fazer esse acompanhamento. Em relação à legislação laboral, esta legislação laboral, este anteprojeto que o Governo apresenta para nós, levanta-nos várias questões relativamente à questão das pessoas com deficiência e da inclusão no mundo do trabalho. Algumas delas foram aqui faladas. Queria saber se, no âmbito da construção deste anteprojeto e até da discussão que o Governo tem feito a nível de concertação social nestes últimos tempos, se o mecanismo tem estado envolvido nesta discussão sobre o anteprojeto juntamente com o Governo. E também a nível só um aspecto que foi referido, estava na apresentação, que tem a ver com a educação e com a escola inclusiva. É um problema porque nós sabemos que, na prática, embora se tenha avançado muito, continua a não ser uma escola verdadeiramente inclusiva e, portanto, gostava também de ouvir, até em sede de orçamento do Estado, o que é que julgam que seria a prioridade, as prioridades de garantir neste orçamento do Estado para conseguirmos caminhar para uma escola verdadeiramente mais inclusiva e que responda verdadeiramente às necessidades de cada criança e de cada jovem com deficiência na escola e que apoie que os profissionais, não só de educação, mas também das outras áreas que são necessárias para apoiar a comunidade escolar, deveriam ter, nomeadamente em sede deste Orçamento de Estado. Eu sei que são muitas perguntas, mas deixo aqui se conseguirem ter tempo para responder. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. E, finalmente, Sr. Deputado Alfredo Maia, PCP. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados. Gostaria de cumprimentar e agradecer as contribuições do Mecanismo Nacional. Eu já agora aproveitava a oportunidade para pedir à mesa depois a distribuição desta apresentação, como guião para a nossa reflexão próxima. É importante. Eu gostava de salientar que o PCP tem uma prática de há longos anos de intervenção nestas problemáticas, da apresentação de propostas com vista à melhoria das condições das pessoas com deficiência em geral, mas também dos trabalhadores e, sobretudo, daqueles estratos que, de facto, continuam a ser fortemente discriminados também no domínio económico. E hoje, mais uma vez, o PCP entregou na Assembleia um projeto de lei sobre a prestação social de inclusão, porque é uma matéria, de facto, muitíssimo preocupante, uma vez que os valores são muito baixos e há dificuldade de acesso, desde logo, quanto à garantia de acesso a este direito, a partir do momento em que ele é pedido e tendo em conta que demoram imenso as juntas médicas para a atribuição do certificado multiusos. É também de salientar a circunstância fortemente penalizadora das pessoas com deficiência no acesso ao emprego
dificuldades que são tanto maiores quanto mais elevado é o grau de deficiência. E, portanto, há milhares e milhares de pessoas com deficiência que simplesmente não têm acesso a um emprego ou muitas vezes têm e por muito pouco tempo. E é neste quadro que o PCP também propõe a possibilidade ou melhor, propõe um regime de antecipação da idade da pensão de velhice para as pessoas com deficiência com 55 ou mais anos e um grau de deficiência de 65% ou mais. Naturalmente que é colocada de forma muito interessante a questão no valioso caderno de encargos que nos trazem, é colocada a questão, entre outras, como é que as pessoas com deficiência ou as suas organizações participam na elaboração do orçamento. É evidentemente que elas do plano institucional, diretamente com a Assembleia, deveriam ser mais consideradas, mas pela parte do PCP a verdade é que, fruto de uma relação permanente e institucional com as organizações de pessoas com deficiências, há uma recolha constante das contribuições e das críticas e propostas, também com incidência orçamental. Queria terminar com duas notas, uma sobre a escola inclusiva, para salientar que não há instrumento de escola inclusiva que substitua a escola pública dotada de todos os meios e condições técnicos, em termos de instalações, equipamentos, professores e técnicos de várias áreas. A verdade é que, com o desinvestimento constante na escola pública, a escola inclusiva está a ser cada vez mais posta em causa. Em todo o caso, nós tudo continuamos a fazer para combater essa deriva. Eu não ia falar disto, mas relativamente ao voto inclusivo, foi aqui aventada uma hipótese de não só um boletim universal, mas até a possibilidade de as pessoas, os eleitores nessas condições se inscreverem. Eu queria só, não tenho nada amadurecido sobre isto, mas queria só chamar a atenção para o que me ocorreu de imediato quando a questão foi suscitada. É que isso seria uma forma completamente inaceitável de violar o princípio da confidencialidade do voto, porque estatisticamente não é muito previsível que numa secção de voto haja um número suficiente de pessoas com deficiência que tornaria impossível despistar o eleitor que descarregou este tipo de voto, uma vez que ele já está pré-identificado. Ora, a meu ver, e estou apenas a pensar alto, mas queria só chamar a atenção para isto. Eu acho que o Sr. Deputado tem razão ao suscitar, digamos, a questão. Creio que o Sr. Deputado também não tem fechada essa reflexão, mas eu já agora contribuo com ela, porque de facto é um valor que nós, a par do direito das pessoas com deficiência a participar no processo eleitoral, o princípio da confidencialidade do voto não pode ser posto em causa. É disso. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. E passo novamente a palavra às senhoras representantes do mecanismo para a vossa intervenção final. Faça favor. Obrigada a todos. E seria ainda por cima discriminatório estarmos a fazer isso. Nós não defendemos o boletim, mas sim o voto universal, que poderá vir a ser diferente do que o sistema de boletins. Mas eu vou passar a palavra à Sara, só no fim fico com a palavra. Antes de mais, agradecer as questões e, obviamente, o tempo que existe, que nós temos, não vai dar para nós respondermos a tudo.
vocês colocaram questões que são muito interessantes e muito relevantes e que se prendem imenso com o trabalho que nós temos estado a desenvolver no mecanismo, e até gostava de aproveitar, não sei se será possível, se nós pudéssemos ter acesso às vossas questões por escrito para tentarmos responder depois de uma forma mais estruturada e mais elaborada, porque efetivamente levantaram aspectos que são relevantes para o nosso trabalho e para aquilo que nós temos feito. Há aqui alguns... A Sara, se eu deixar coisas passar em branco, ela depois vai a crescer àquilo que eu digo. Há aqui algumas questões que eu acho que é importante nós falarmos. Por exemplo, em relação do voto, que foi referida por quase todos vós. O direito ao voto, até as limitações ou as restrições ao direito ao voto e o tratamento discriminatório de algumas pessoas com deficiência relativamente a este acesso começam até um pouco antes. Começam logo, por exemplo, quando nós pensamos na lei do maior acompanhado, em que existem ainda pessoas que são consideradas por um tribunal como incapazes de poderem exercer este direito, que é um direito cívico, é um direito de todos os cidadãos e todas as cidadãs, que não pode estar nunca dependente da sua capacidade ou incapacidade a qualquer nível. E, portanto, começaria logo aí a discriminação, digamos, das pessoas com deficiência relativamente ao exercício do direito. Depois, isto, por exemplo, é um direito que é um aspecto que está claramente ligado àquilo que foi identificado pela senhora deputada do LIVRE, que é a questão da capacidade eleitoral passiva, não é? Eu poder candidatar-me e fazer parte, efetivamente, de um processo eleitoral. Se eu estiver sujeita a medida de acompanhamento de nível geral, eu não posso, efetivamente, fazer isto. Ainda tenho uma legislação, nomeadamente a legislação eleitoral e a própria Constituição, que não permitem que uma pessoa que esteja com este tipo de acompanhamento possa, efetivamente, apresentar-se a eleições. E, portanto, há aqui questões que vão até um bocadinho além daquilo que nós temos estado aqui a discutir, mas, efetivamente, nós não trouxemos hoje aqui esta questão da lei do maior acompanhado, que nos tem preocupado também de sobremaneira. O aspecto que nós entendemos que o voto tem que ser algo que possibilite, independentemente das minhas necessidades de apoio, que eu seja capaz de o exercer em igualdade com todos os outros. A questão de eu de me identificar como alguém com deficiência, logo à partida, é algo que vai contrariar esta questão da igualdade com todos os outros, porque mais ninguém tem de o fazer a não ser eu. E eu ter que dizer que tenho determinado tipo de necessidade em razão da minha deficiência a alguém, quando mais ninguém tem que o fazer, logo aí constitui uma situação discriminatória. Mas, efetivamente, preocupa-nos muito o facto de nós vermos que nós ainda temos uma lei eleitoral que deixa de fora uma série de pessoas, não apenas no ato propriamente dito, mas até a montante, no sentido de conseguir aceder àquilo que é o processo eleitoral, àquilo que são as ideias que cada um dos partidos defende. Portanto, é importante que também isto chegue aos eleitores antes, às pessoas com deficiência, porque senão elas vão estar efetivamente impedidas de participar. E ao não participarem, nós estamos aqui a falar de mais de 10% da população com deficiência, portanto não estamos a falar assim de tão poucas pessoas, tão poucos cidadãos e cidadãs que pudessem participar no ato eleitoral, elas deixam de ter o tal peso que foi também referido pelo senhor deputado da Iniciativa Liberal, que é o peso que um cidadão pode ter quando pode decidir alguma coisa. E, portanto, é olhado, a partir desse momento, é olhado de uma maneira completamente diferente pelas forças políticas, quando sente que, efetivamente, aquilo pode desequilibrar a balança para um lado ou para o outro. É triste que seja assim, mas ainda é assim. Em relação... a escola inclusiva falas tu. Pode ser? Como não tiveste a oportunidade de falar ali. A questão do grupo de trabalho. A Comissão Nacional de Eleições tem um grupo de trabalho, juntamente com o INR, onde estão representadas organizações das pessoas com deficiência, também nesse grupo de trabalho. Qual é o problema que, da nossa perspectiva, isto ainda encerra? É que é algo que é pontual. Ou seja, isto é acionado pouco tempo antes das eleições. E, da nossa perspectiva, este trabalho é um trabalho contínuo, que implica realmente uma reflexão contínua sobre aquilo que são os processos eleitorais, como é que nós podemos ter a certeza que acedemos às pessoas, independentemente dos seus níveis de incapacidade ou das necessidades específicas de apoio que têm, porque também aqui nós vemos diferenças objetivas relativamente a tipos de deficiência, a tipologias de deficiência. Nós sabemos que as pessoas com deficiência intelectual são aquelas que estão objetivamente mais afastadas daquilo que é a sua capacidade ou competência eleitoral, por razões diversas. E, portanto, este grupo existe, mas precisava
não sei se em termos de recursos financeiros, nomeadamente, porque, claro, que quando tem reuniões, são reuniões que são suportadas pelas próprias organizações e pelo INR e pela Comissão Nacional de Eleições, mas, portanto, as pessoas estão a participar de uma forma voluntária, e isto tem implicações depois também no tempo que as pessoas conseguem alocar àquilo, às diferentes atividades. O que é que eu tenho aqui mais? Também acho que é importante nós referirmos aqui algo que tem a ver com a forma como nós temos trabalhado até agora. O mecanismo tem trabalhado muito de uma forma proativa. Ou seja, apesar de haver esta necessidade de nós sermos auscultados antes e sobretudo aquilo que tem a ver com a área da deficiência, isto não acontece na grande maioria das vezes. O que é que se passa? Nós tentamos estar atentos àquilo que está a acontecer ou que vai acontecer e responder de uma forma proativa. Foi por isso que também que apareceu esta nossa recomendação relativamente ao anteprojeto de lei da legislação laboral, mas também do próprio orçamento. Portanto, o que é que isto impacta? Muitas vezes deixamos passar coisas que se calhar não devíamos ter deixado passar, porque não conseguimos chegar a tudo. Nós somos todos voluntários, exceto a Sara, só temos a Sara que faz de tudo no mecanismo, que vocês possam imaginar, e depois mais um bocadinho. E, portanto, isto obviamente é algo que nos tolhe naquilo que é a nossa possibilidade e capacidade para produzirmos trabalho que seria realmente eficaz e que faria com que nós cumpríssemos aquilo que é o nosso desiderato. Portanto, temos esta dificuldade, objetivamente, e muitas vezes tentamos selecionar de acordo com aquilo que está a acontecer. Em termos temporais, por exemplo, também avançámos com a questão do voto, porque estávamos próximas das eleições, portanto, tentamos sempre fazer isto assim, mas depois, obviamente, há coisas que nos escapam e que ficam para trás. Aqui, pelo Sr. Deputado do PCP, também foi referida a questão da PSI, efetivamente a Prestação Social de Inclusão é um passo, é um bom primeiro passo, mas eu gostava de saber quantos de nós que estamos aqui é que conseguiríamos efetivamente viver com aquele valor e mais, com aquilo que tudo que implica, em termos acrescidos, em termos financeiros, acréscimo financeiro, para as famílias ou as pessoas que têm algum tipo de deficiência ou incapacidade. Todos nós sabemos que a deficiência tem um custo objetivo que já foi quantificado. E, portanto, se nós não conseguirmos responder, enquanto sociedade, de uma forma cabal, àquilo que é a necessidade em termos financeiros que as pessoas precisam para poder ter uma vida digna como qualquer outra pessoa que não tenha este tipo de necessidade, vamos ficar sempre aquém daquilo que é o objetivo, que é a inclusão, e vivemos numa sociedade realmente inclusiva. Passo-te a ti, porque acho que já passei muito tempo. Já estendemos demasiado o nosso tempo, mas pedia à Sra. Presidente e ao Sr. Presidente se nos concedem mais uns últimos minutos. Eu ia dizer isso, mas se for realmente rápido... Sim, tentarei ser rápida e aquilo que não conseguirmos, depois, obviamente, responderemos. Temos aqui canais também abertos de comunicação para que, de algum modo, estes momentos se possam repetir de forma mais fluida e permanente para haver aqui um diálogo constante. A dizer só que, efetivamente, como a Sandra referiu, o mecanismo tem, de algum modo, trabalhado nesta lógica proativa de avançar os assuntos, mas no que diz respeito concretamente ao direito ao voto acessível, eu recordo que a 25 de março de 2025 foi aprovado na Assembleia da República uma proposta de resolução que visasse efetivamente analisar e estudar o direito ao voto acessível e autónomo e secreto para as pessoas com deficiência. Portanto, proativamente o mecanismo também, em resposta a esta resolução da Assembleia da República, fez esta recomendação que se divide em dois aspectos. Por um lado, alterações legislativas, que são estas que vos apresentamos aqui e que têm que ser analisadas pelos senhores e pelas senhoras deputadas, e depois tem uma dimensão mais de ação e intervenção, e aí, no âmbito dessa, respondendo à senhora deputada do LIVRE, o mecanismo vai iniciar um grupo de trabalho com a Comissão Nacional de Eleições, onde prevê dar resposta a essas necessidades mais concretas de capacitação, exemplos muito concretos como o facto do formulário de queixa da Comissão Nacional de Eleições não ser acessível e, portanto, trabalhar também nessa ferramenta que permita a recolha de denúncias dessas situações. Portanto, aquilo que estará ao alcance dentro daquilo que é a autonomia e independência destes dois organismos, nós vamos trabalhar de forma proativa com o horizonte temporal de janeiro de 2026 para as eleições presidenciais possamos ter aqui já alguma evolução concreta. E depois iremos pensar, obviamente, também na possibilidade de reforçar esta recomendação do mecanismo de uma forma
forma conjunta no que diz respeito às alterações legislativas que têm que ser feitas aqui por parte do Parlamento. Com tudo aquilo que nós advogamos, é uma solução baseada no desenho universal, conceito que a Convenção nos traz e, portanto, não podem ser soluções parciais. A senhora deputada do PS falou do exemplo do projeto piloto de Braille, mas, de facto, na avaliação do mesmo tem que se ter em consideração que nem todas as pessoas cegas sabem ler Braille. Logo, à partida, é uma solução que até coloca as pessoas com deficiência visual, não as coloca todas ao mesmo nível. E, portanto, também nas últimas eleições legislativas, onde houve matriz em Braille, procuramos fazer um inventário de dificuldades por parte das pessoas com deficiência visual junto das entidades representativas da área da deficiência visual e foram-nos reportadas coisas tão simples como eu chegar ao local de voto e eu não saber se a caneta que está lá funciona. Portanto, estamos a falar de coisas tão simples que para nós não nos dizem nada, mas que para estas pessoas são bastante significantes. Portanto, quando nós temos que pensar numa vertente sistémica que dê resposta a todos, que sirva para qualquer um de nós votar e para qualquer pessoa que tenha uma necessidade de apoio. Portanto, acessibilidade e desenho universal é aquilo que nós apelamos nesta matéria. E de referir que essa recomendação foi enviada para a Comissão número 1 e, portanto, teremos todo o gosto em poder discuti-la com maior profundidade, se assim entenderem. Relativamente a outras questões que nos deixaram, algumas daqui a Sandra também já respondeu, sobre o orçamento e a resposta efetiva que o mesmo pode ter relativamente a esta questão das eleições. É pensarmos qual é que é o modelo, porque muitas das razões que são invocadas são os recursos financeiros para poder instituir um modelo, mas isto tudo parte também da vontade de mudança, de criação desse modelo e de alocação de recursos financeiros para a concretização do mesmo. Um bom exemplo que nos pediu, temos Espanha, onde nos podemos inspirar para procurar de algum modo trazer para o nosso ordenamento jurídico. Depois, outras questões também aqui que nos trouxe, relativamente... Como? Sim, relativamente à escola inclusiva, referir que o mecanismo, no início do ano letivo, dirigiu também ao Sr. Ministro da Educação, Ciência e Inovação preocupações relativamente àquilo que foram as notícias veiculadas pela comunicação social e, portanto, procurando um mecanismo de trabalhar com factos, procuramos perceber efetivamente quais são as razões que estão na motivação destas dificuldades. Não recebemos resposta até ao momento, mas as entidades que integram o Conselho Consultivo do mecanismo fizeram-nos chegar problemas muito concretos, nomeadamente relacionados com os centros de recursos para a inclusão, que careciam e que deveriam ser planeados antes do início do ano letivo, e ao que parece o que está a suceder é que efetivamente não há uma ausência de orientações claras sobre o funcionamento destes centros de recurso e um subfinanciamento para que os mesmos possam operar, dando resposta concreta às necessidades das crianças que são sinalizadas. A par disto, é importantíssimo também um investimento muito grande na capacitação de toda a comunidade escolar, porque, e exemplo disso foi também algo que nós sugerimos como outra recomendação, no âmbito da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, onde o mecanismo procurou, de algum modo, convergir esta dimensão de interseccionalidade da área da deficiência nos conteúdos de direitos humanos, porque é a base de uma sociedade justa, igualitária e que respeita a diversidade. Portanto, acho que essas duas dimensões têm que ser aqui pensadas. Não sei se ficou a faltar mais alguma coisa. Só a última coisa para me silenciar, que tem aqui a ver com os recursos e com o tempo. A senhora Presidente referiu no início que efetivamente o mecanismo aguarda uma iniciativa política de apresentação de uma proposta de resolução para os serviços de apoio ao mecanismo, que venha em complementaridade ao regime jurídico, porque efetivamente o mecanismo não tem quadro de pessoal e carece efetivamente de ter aqui uma maior robustez para que possamos fazer um trabalho mais permanente e com mais rigor e com mais qualidade, porque sem recursos não é possível fazê-lo. Portanto, deixamos também aqui esta preocupação que terá que ser resolvida também em sede de Parlamento. Muito obrigada. E se nos faltou alguma coisa, por favor, temos os outros canais para continuar este diálogo. Obrigada a todos e a todas. Obrigada, e queria deixar aqui que este sentimento que com os documentos que já receberam antes e mesmo com estes, o nosso intuito é trabalhar convosco para as soluções, não é vir aqui estar sempre a fazer o nosso trabalho de monitorização e dizer o que é que não está correto. Nós temos tido muito mais do que isso na nossa elaboração dos nossos trabalhos. Se fosse possível ter um interlocutor permanente junto de cada comissão neste
neste caso, destas comissões para regularizarmos esta nossa ligação, lembrar a escutação obrigatória e atempada do mecanismo de todas as matérias legislativas e orçamentais, com impacto direto ou indireto na vida das pessoas com deficiência, lembrar que são pessoas da sociedade e na sociedade. A integração sistemática do mecanismo nos processos de elaboração e apreciação dos projetos de lei, estamos dispostos a isto, propostas orçamentais, o que for, e colaboração das revisões legislativas estruturais. Portanto, queria agradecer a todos, mas garantir-vos que, da nossa parte, é um diálogo aberto convosco, sempre no intuito de soluções e conseguir realmente mudar aquilo que vimos aqui dizer que não está. Muito obrigada, Sra. Presidente. Nós tentamos, fomos, estendemos bastante o tempo, mas temos, aliás, agora reuniões de outras comissões. Eu só queria dizer que a audiência esteve a ser emitida, não é? Em direto no canal Parlamento e, portanto, podem ter acesso a qualquer momento no site de ar.net, pronto, .tv. Quando falou da questão de mandarem por escrito, não há essa necessidade, porque podem visualizar e depois tomarem a iniciativa da resposta a alguma questão que não tenham tido tempo de colocar. Exatamente. Pronto, e agradecer mais uma vez a vossa vinda e cá e a vossa exposição e as vossas preocupações, que são as preocupações de qualquer sociedade que se queira inclusiva. Muito obrigada.